Pera aí, então quer dizer que você tá mó tempão tentando aprender uma habilidade nova? Compão em inglês. Coffee with bread. Tendo a sensação que todo o conteúdo vai entrar na tua mente só de você olhar ali e milagrosamente você vai ficar fluente naquilo. Só que aí você percebe que não tá acontecendo no tempo mais rápido que você queria. Logo, você se frustra. Até que você olha pro lado e do nada vê um molequinho japonês aprender uma coisa em simplesmente 3 minutos. Talvez nem sobre espaço pra você pensar e a única coisa que você fala é: caraca, eu queria ser igual esse moleque. Mas relaxa, meu cara, porque nesse vídeo eu vou te ensinar 3 técnicas que vão estourar seu tempo de aprendizado e você vai conseguir aprender qualquer coisa como flash. Tô te falando. Aproveita e deixa seu like e se inscreve. Então, sem enrolação, bora logo. Situação número 1. Então você tá lá tentando aprender alguma coisa nova, batendo sua cabeça achando que simplesmente o conteúdo vai entrar nela, mas acaba que o tédio e o desânimo te consome e você simplesmente perde a vontade que você tinha de fazer. Talvez para esse tipo de situação, o mais recomendável é você encontrar um significado sobre aquilo que você tá fazendo. Pois possivelmente você criar esse significado vai te gerar motivação e essa motivação vai te impulsionar a você continuar a atividade que você tá querendo progredir. É muito comum as pessoas simplesmente fazerem uma atividade sem saber o que tá fazendo. Quantas vezes você fez aquela forma de matemática, mas não sabe como ela foi construída ou por que ela foi construída? Pô, se o estudo for para ser dessa forma, melhor deixar com o chat GPT mesmo. Bem, depois que você atribui significado, logo você vai ter mais motivação e com essa motivação você vai conseguir impulsionar e a chance de entrar na sua cabeça o conteúdo vai ser muito maior do que o desânimo que você vai ter por não ter encontrado um sentido. Situação número 2. Então você tá lá tranquilo na sua, até que do nada chega uma pessoa e te pergunta: ei, mano, qual é a capital da Austrália? Logo, você bem confiante simplesmente diz que é Sydney, depois arrisca Melbourne. Aí tenta Perth, começa a falar uma variedade de cidades australianas que você se lembrava no momento, sendo que a resposta era Canberra. E na verdade isso aconteceu com Rich Bowser, ele é um fellow senior do Center for American Progress. O que ele fez aqui é cometer erros propositalmente para assim ele de fato aprender qual é a capital da Austrália. Essa técnica ela é chamada de efeito da hipercorreção, que acontece quando a gente tem certeza de algo mais que sabemos, mas depois percebemos que estava errado. Bowser diz que quando a gente é confrontado com o nosso próprio deslize, a gente vai lá, para e pensa: por que a gente pensava desse jeito? E então o material ele passa a ter mais significado, que é o caso da primeira situação. Ou seja, permita-se cometer erros, porque aí você vai aprender com muita mais eficiência do que você tentando acertá-los. Situação número 3. Então você acabou de terminar de estudar um conteúdo, passar 1 hora e você percebendo que não esqueceu nada, você simplesmente se acha o fluente naquilo. Mas depois que passa 24 horas, você percebe que você não lembra de quase nada. A partir dessa situação, vale entender que depois que a gente estuda algo, a gente tende a esquecer 50% daquilo que a gente aprende, em torno de um período de 24 horas. E isso é normal. E tem pesquisas que informam que o esquecimento ele ajuda no aprendizado. Ou seja, devemos aproveitar isso da melhor maneira possível. Para isso, uma técnica que se aproveita desse esquecimento é chamada de interleaving, que se baseia em aulas com problemas distintos operando em conjunto. Ou seja, quando as aulas tendem a misturar vários tipos de problemas, as pessoas tendem a aprender mais do que quando vem um tipo de cada vez. Para ficar mais claro, o costume tradicional dos jovens quando vão estudar é simplesmente estudar uma série de enunciados que trabalham um tipo de problema específico, para aí sim depois analisar outros conceitos. E é daí que vem o problema, porque com esse mecanismo eles não precisam pensar sobre quais espécie de problemas eles estão resolvendo e relembrar a fórmula para resolução. Logo, diferentemente de uma prova que mescla vários problemas sem uma ordem específica, as pessoas passam a ser forçadas a recordar as diversas técnicas e aprendizados que elas tiveram para de fato escolher a ideal e resolver o problema. Logo, com essa variação de problemas faz com que ela esqueça e depois relembre para conseguir utilizar. Isso ajuda nas conexões do cérebro, fazendo com que ela absorva melhor o conteúdo que ela aprendeu. E isso fica mais interessante quando a pesquisadora Annie Murphy Pohl afirmou em uma publicação da Scientific American uma descrição de resultados sobre a aplicação dessa técnica obtidos na Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos. A pesquisa diz que depois de 3 meses todos os estudantes eles dedicaram uma revisão geral e no dia seguinte eles fazem uma prova. Aqueles que tinham adotado a práticas de interleaving eles acertaram 80% dos testes, comparado com os 64% de rendimento da outra parcela dos alunos, que realizava tarefas divididas em blocos, ou seja, estudava uma coisa de cada vez. Uma diferença que no momento não é tão significativa, mas essa eficiência do interleaving ficou muito mais evidente quando os estudantes eles foram testados 1 mês depois da revisão. Nesse exame eles perceberam que aqueles que adotaram a prática acertaram 74%, enquanto aqueles que não realizavam essa prática e dividiam em blocos acertaram simplesmente 42%. Por fim, não sendo nem um pouco exagerado, se você aplicar essas 3 técnicas, você vai começar a aprender coisas muito em massa. E melhor ainda, se você conseguir dominar essas técnicas, provavelmente você vai se adaptar com esse meio de estudo e você simplesmente vai começar a aprender qualquer coisa com facilidade. Então vê se não perde tempo e começa a praticar isso a partir de hoje. Bem, se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve.